mensagens, trabalhando para um novo despertar. Alex, você já ouviu falar sobre a apneia do sono? Eles falam sobre a apneia ou cataplexia do sono, ou paralisia do sono, são diversos nomes. Mas com o enfoque espiritualista, ele tem uma determinada direção e uma resposta. Pelos médicos, são apneias de sono, onde as pessoas estão cansadas, muito relaxadas, e o corpo não se move assim que acorda. Isso é o que a ciência fala. Mas nem sempre o que a ciência fala é o que se é. E nem sempre o que Freud explica está explicado. Alex, você já ouviu falar sobre a apneia do sono? O que os médicos falam sobre a apneia ou cataplexia do sono, ou paralisia do sono, são diversos nomes. Mas com o enfoque espiritualista, ele tem uma determinada direção e uma resposta. Pelos médicos, são apneias de sono, onde as pessoas estão cansadas, muito relaxadas, e o corpo não se move assim que acorda. Isso é o que a ciência fala. Mas nem sempre o que a ciência fala é o que se é. E nem sempre o que Freud explica está explicado. E nem sempre o que Albert Einstein tentou provar é realmente aquilo. Essa divisão da ciência com a espiritualidade, ela vai continuar existindo por muito tempo, né? Mas quando você se refere à paralisia do sono com enfoque espiritual, sim, é quando a pessoa se acorda e não consegue se mover. O que a espiritualidade fala, né? Sim. Todas as noites, quando nós dormimos, ou sempre quando nós dormimos, o nosso corpo sai do espírito. Se desliga momentaneamente. Ou o espírito sai do corpo. Sim. Você que faz o trabalho de desbloqueio da glândula pineal, você consegue ensinar isso, né? Sim. Que quando a pessoa está concentrada naquele chiado da mente, que é realmente emitido pela glândula pineal, sim, ela acaba, depois de uns 3, 4 minutos, se concentrando nesse ruído, saindo do corpo. Sim. Quando ela sai do corpo, tem um cordão, né? Cordão de prata. As pessoas falam, olha que engraçado. Fala que é cordão de prata, né? Quando eu estava começando a aprender, eu pensava que era um cordão de prata mesmo, de prata. De prata. Mas na tentativa de conseguir explicar do lado de lá para cá, existe realmente uma linha ou cordão que impede que o corpo vá para onde quer. Se fosse assim, nós sairíamos do corpo para viajar para onde nós queríamos. De graça ainda. Viajando pelos planetas, pelos mundos espirituais afora, sem essa... É uma rédeazinha, né? Então, esse cordão de prata realmente, ele traz a pessoa de volta e dá limites para ela, né? Sim. Assim que você sai do corpo, você se desliga, o seu espírito sai do corpo, se desliga temporariamente do corpo. Mas é muito sutil, é uma concentração muito forte, é com muito treino, com muita meditação, com muito, digamos... passo a passo, tem que ter um passo a passo, com muitos, né? Com muita, eu diria, supervisão do mentor espiritual. Sim. Assim que você volta do corpo, você leva alguns segundos para isso adaptar. Às vezes o corpo acorda antes do espírito estar totalmente adequado. Segundos ou milésimos de segundos, né? Geralmente são 3, 4, 5 segundos que você tenta mexer com o corpo e não consegue, porque ainda não está totalmente o espírito acoplado, ainda não está, né? Totalmente acoplado ao corpo. E aí dá aquela, espiritualmente falando, né? Dá aquela paralisia momentânea e você já teve pesadelo que você queria gritar e não conseguia? Várias vezes.
E é exatamente o que acontece. O que você está vivendo lá é real, e você tem medo, e você tenta gritar, mas a voz não sai, porque é lógico que não vai sair. Você não está acoplado? A sua voz está no corpo. Mas lá no mundo espiritual nós temos voz? Claro que nós temos voz. Mas a comunicação mais natural que existe no universo é a telepatia. O pensamento, então, é uma energia muito utilizada no universo afora, depois saindo do planeta Terra. Nós mexemos com a boca, nós falamos lá, mas é mais mental do que físico. Então a paralisia do sono é esses momentos de quando nós voltamos para o nosso corpo. Se é que eu aprendi direito e se é que serve para você essa minha indagação. Você que trabalha com meditações guiadas, acontece muito isso com os seus pacientes? Sim, acontece continuamente. Eles relatam que eles têm aí o desdobramento, né? E é um desdobramento semilúcido, porque eu acredito que o corpo físico não tem aí as condições adequadas para suportar todo o conteúdo que eles adquirem estando no plano paralelo, né? Então é como se fosse um aparelho celular que você quer colocar diversas informações e ali não comporta todas as informações. Então o relato deles é realmente esse desdobramento lúcido que eles vêm conseguindo fazendo esse tratamento aí da expansão, né? Descalcificando aí a sua glândula pineal e tendo a sua conexão com o plano paralelo, o plano que está sempre à nossa volta, mas não conseguimos enxergar, né? Com o olho físico. Quando uma pessoa chega até você para fazer a ativação ou o despertar da glândula, qual é o primeiro passo? O primeiro passo é uma conversa, né? Eu tenho que ver, analisar até onde ela está apta. Anamnese? Isso, para poder adequando a ela as frequências que vão auxiliar ela. Então, o primeiro passo seria esse, conhecer um pouquinho dela, e aí a gente vai liberando as frequências passo a passo, conforme a minha mentora vem me explicando ao longo dos anos. E que tipo de pessoa procura esse tipo de auxílio? Buscadores. A maioria deles, eu diria que 80% são buscadores, né? Que já estão aí precisando, com sede, né? Eu diria sede de informações, e são buscadores. Então no limite, tipo, aqui já tá bom, quero um pouquinho mais. Aí são essas pessoas que querem dar um mergulho um pouquinho mais profundo. E quanto tempo elas demoram para ativar? Varia. Em média? Em média, 6 a 7 meses. Em média. Por causa de... São gotas homeopáticas que contêm nessas frequências. São frequências arcturianas que vêm chegando para mim há muito tempo. Com a vigilância, né? Monitoramento da doutora Olga Quinch. E eu venho aí me empenhando a compreender e passar essas gotas homeopáticas para elas. Não pode ser da noite para o dia, né? Tem que querer da parte delas também. Senão não ocorre nenhuma meditação, né? Se a pessoa não se dedicar. Tem que haver o empenho, a entrega. Diria em 6 meses. Qual é a mudança que ocorre, principalmente, as principais mudanças que ocorrem na vida da pessoa quando ela faz a ativação da glândula? O que muda? Muda drasticamente a visão que ela tinha do mundo ao redor dela, da vida dela. Eu costumo sempre falar que o despertar, o mergulhar aí na verdade não é esse sonho todo de beleza que pregam, né? Que falam. É um choque de realidade no qual a pessoa começa a ver tudo de forma diferenciada de que via antes. Despertar dói, eu sempre falo isso, despertar dói. Por que dói? Porque você fica diante de uma realidade que você foi passado ao longo de muitos anos de sua existência, ser de uma outra forma. Dogmas, religião, comportamentos, atitudes. Você foi levado a crer que
essas plantas aqui eram todas cor-de-rosa. Aí quando você olha, realmente não tem nada de cor-de-rosa, diria isso. Muda muito, muda totalmente. Então a pessoa, depois que ela abre o terceiro olho, a terceira visão, ela não fecha mais? Não, uma vez descalcificada, não tem como você expandiu, uma vez expandido, não tem como você voltar à limitação. Então, o que é libertação para uns pode ser, lá na frente, de certa forma, condenação para outros. De certa forma, sim, depende do ponto de vista de cada um. Eu, por exemplo, quando ocorreu comigo essa experiência de semi-despertar, né? Não existe, na minha humilde opinião, despertos aqui nesse projeto. Existem buscadores. Mudou muito minha vida. Hoje eu não consigo ficar em multidões, eu não consigo ter conexões com um aparelho de televisão, não consigo conversar com pessoas que, antes dessa minha experiência, para mim era normal, era uma coisa cotidiana. Muda bastante, drasticamente. Eu me referi à condenação também, porque se as pessoas sabem da verdade, conhecem e não cumprem, não agem de acordo, elas vêm tormentadas com sua própria consciência. Continuamente. Né? Não tem como você rasgar aí o véu, né, o chamado véu de Maia, e ficar tentando tampar o sol com a peneira. A consciência vai diariamente estar ali fazendo aquele batuque dela. Porque conhecimento é poder quando ele é aplicado, mas quando ele não é aplicado, ele é um martírio, né? Sim, isso é pura verdade. E as pessoas precisam aprender a dividir, né? Sim. O que é material, o que é físico, o que é espiritual. É uma série de passo a passo, né? Sim, uma série de passo a passo, e a maioria deles, depois que está quase na beira ali da verdade, corre para a zona de conforto, mas não tem mais volta. Existe um nível onde as pessoas estão despertas e, de certa forma, elas precisam estar se alimentando sempre. Como? Não deu para mim ouvir direito? Existe um nível onde as pessoas são despertas e, para manter-se nisso, precisam se alimentar sempre? Não é um estado garantido que ela despertou e pronto. Não, de certa forma despertou, já está aquilo ali, já fez um download nelas, vamos dizer assim. Mas vai depender muito aí da forma dela viver a jornada dela após esse despertar, né? O alimentar-se da busca, mais do que nunca, de meditações, de comportamentos, de vibrações. Então, nós estamos conversando hoje sobre paralisia do sono e sobre atitudes que as pessoas têm quando saem do corpo e as explicações plausíveis. Bem, eu ouvi dizer que 8 horas de sono, lá no mundo espiritual, passam 2 semanas mais ou menos, de acordo com o tempo deles, né, aqui. Então, explicando de uma maneira natural, já que as pessoas vão perguntar sobre o sonho, existem vários tipos de sonhos, né? Existem os sonhos onde as gavetas cerebrais se abrem e você tem lembranças de algo que aconteceu e elas vêm de forma engraçada. Existem sonhos reveladores, que são sonhos lúcidos ou visões. E existe a lembrança que as pessoas trazem do mundo espiritual para cá. Como em 8 horas de sono, elas viveram basicamente 15 dias lá, o que acontece? Você pega um livro grande inteiro, você vai arrancando páginas aleatoriamente. Sim. Ele fica fininho. Aí você vai tentando ler, as palavras não se casam, porque você trouxe apenas resquícios de lembranças do que aconteceu lá em 15 dias, em frações de minutos você volta e fala, puxa, eu lembrei de alguma coisa, eu sonhei com alguma coisa que eu não me lembro, ou você tenta unir as coisas e são respostas de coisas engraçadas, eu estava montado num cavalo de fogo, etc. Sim. Uma espada na mão. Digamos que você está com um HD de 128 GB
e você trouxe de lá 2 teras. Exatamente. Como é que vai caber Não nesse HD? tem como. O que cabe ali dentro é o suficiente para você ficar às vezes muito confuso. Então as pessoas falam, esse sonho revelador me falou algo? Ah, o sonho onde você estava em uma limusine com pessoas famosas? Bem, como eu falei, existem lembranças que estão nas gavetinhas das memórias do cérebro, onde elas vão se liberando e você tem fantasias engraçadas, correto? Existem os sonhos lúcidos, onde aparece algum ser e te dá uma mensagem que não é sonho, lá na quarta dimensão, porque você saiu do corpo e está com ele. Sim. E existe essa lembrança, pequenos resquícios de coisas que você viveu lá. É isso? É exatamente isso. Os famosos insights, né? Essas gotinhas que vem aí. Nossa, eu tive um sonho assim, mas não são as páginas aí aleatoriamente aí arrancadas desse livrinho aí. Então, quando as pessoas falam que eles trouxeram coisas do futuro que vão acontecer, é porque realmente já aconteceram. Mais ou menos por aí. É incrível essa questão de já aconteceram, porque o tempo de lá, sendo diferente daqui, tem coisas que já foi vivenciado. Olha só que barato isso. Sim. Você é um conjunto total de atitudes, ações, pensamentos, valores, de atitudes que você vai tomar independentemente de qualquer coisa, e o resultado vai ser exatamente o mesmo. Sim. É isso? É vários caminhos, né? E vai parar no mesmo local. E aí você Exatamente. já vê o futuro, porque a pessoa já sabe que ele vai tomar essa atitude. Ou melhor, os mentores espirituais, né? Sim. Entendi. Interessante, né? Uma vez eu vi uma explicação da seguinte forma. Você dá isso aqui para você já está vendo que é um óculos. Sim. Você dá isso para uma pessoa cega, Ela vai ela vai palpar. palpar e vai pensar, deixa eu ver, mas eu acho que é um óculos, mas eu não sei, mas parece um óculos aviador. Eu não sei, parece um Ray-Ban. Exatamente, parece que sim. A diferença é que os mentores enxergam isso sem precisar tocar. Sim. Só não consegue identificar se ele é original ou não, mas eles conseguem ver que está ali. E você precisa pegar, sentir, viver a experiência para descobrir que ele é. Então é assim que funciona. Eles são videntes, eles são adivinhadores e profetas. Imagina o tamanho da inteligência da mente do Criador, que já nos conhece, já sabe o resultado da nossa vida ali. Totalmente. Ontem nós estávamos na praia e nós vimos os patos da água e os urubus, né? Onde os urubus comiam aquilo que eles traziam para a praia, eles vinham lá, espantavam todo mundo e comiam. E esses urubus sempre fazem isso, por quê? Porque é o modo operandi e é a maneira natural deles serem. Nós já sabemos que o urubu vai descer e vai comer alguma coisa. Já está escrito e já sabemos que é isso. Agora, só se ele for muito fora da curva, ele vai chegar e vai servir um outro pássaro. É muito fora da curva. Muito. É muito fora da sua essência e do seu instinto de urubu. Essa comparação é porque vocês estão vendo esses vídeos. Que nós estamos mostrando esses vídeos, é lindo, dos pássaros planando, né? Maravilhoso aí, Itaipuaçu, Rio de Janeiro, podemos contemplar essa harmonia entre eles aí e esse comportamento aí, como vocês estão acompanhando agora. Todas essas nossas conversas, né, essas divagações sobre paralisia do sono, sobre sonhos, sem querermos dar aula, apenas compartilhando nossas experiências. Exatamente. É de algumas respostas que as pessoas buscam e que nós tentamos passar. Mas tem mais uma pergunta. Me conta uma experiência que você teve. Uma das experiências da paralisia? Sim. Eita, vou contar uma que me chamou muita atenção, porque me chamou a atenção que eu não ocorreu durante a noite eu regressando ao corpo físico. Foi durante o dia eu assistindo um documentário aí de seres marinhos, né?
Então me chamou a atenção que isso pode ocorrer não somente durante um despertar de uma noite de sono, como a pessoa ali estando no seu dia a dia, por ser um buscador e ter essas conexões de seus mentores ou de seres mais sutis entrando em conexão e aplicam essa técnica deles aí da paralisia, não só no paralisia do sono que falam, mas ali quando eles acham que tem que passar uma informação, por exemplo, assim eu entendo. Eu vou te falar essa experiência aí para que eles acompanhem e depois reflitam. Eu assistindo um documentário, uma baleia jogava um pinguim para cima, para lá e para cá, para lá e para cá, e estava sendo acompanhado, filmado, né, um documentário. Teve um determinado momento que o pinguim praticamente quase fala, né? Ele olha para a pessoa que estava filmando e faz aquela expressão de me ajuda, né? Aquilo me deu uma agonia bem grande. E então ela jogou ele para o alto e deu um bote derradeiro ali. E aquilo ali eu comecei a me senti uma dormência, um formigamento, um leve formigamento, uma dormência no todo o corpo e já estava em segundos ali com essa paralisia. Eles me retiraram, eu estava lúcida e me levaram aí para o plano espiritual, onde eu me vi numa cadeira e mais absolutamente nada. Eu costumo falar que é um vácuo quântico, né? Ali é um vácuo, é um espaço vazio ali. E eles mostram através de uma tela, literalmente uma tela enorme, aí, como se fosse um cinema, algumas situações. Nesse caso, eles me mostraram esse próprio documentário que eu estava acompanhando e me fizeram uma pergunta. E me chamou muita atenção a forma que eles me perguntaram, porque eles mencionaram lá na Terra. Eles disseram: o que você acha da cadeia alimentar? Aí falou essa frase bem fixada em mim até hoje, da cadeia alimentar lá da Terra. Aí eu pensei rapidamente, lá da Terra, então eu não estou lá na Terra, lá da Terra. E aí isso tudo através de telepatia, e eu respondi: bom, essa cadeia alimentar aí não pode de forma alguma ter sido criada por um ser supremo, bondoso, benevolente, amoroso, né? Porque da mesma forma que a gente é induzido a acreditar que foi efetuado essa questão aí por um ser bondoso, ele colocou os animais carnívoros, mas se ele fosse criado por ele, essa cadeia alimentar, não iria fazer essa questão de colocar essa carnificina, é forte, né, de falar, essa questão. Poderia se alimentar através de frutas, vegetais. Então eu dei essa resposta, foi um diálogo ali bem rápido, eu falando agora parece que foi intenso, mas foi segundos aquilo que aconteceu ali, não sei mensurar o tempo que eu fiquei. E aí eles falaram para mim exatamente isso, aí falaram algumas palavras aí também, e eu voltei para o corpo na mesma hora, e aquele documentário ainda estava naquela mesma cena, como se não tivesse passado ali minutos, ou até agora eu não sei mensurar quanto tempo passou. E eu com essa paralisia aí no corpo. Então ocorre não só no decorrer da pessoa estar voltando ao corpo físico, mas na jornada do dia a dia, quando é um buscador. Não significa que naquele momento você realmente saiu do seu corpo físico por alguns instantes? Sim. Mesmo não tendo dormido guiadamente ou meditando, eles induziram e trouxeram você, ou levaram você para a realidade? Sim, diversas vezes. Essa foi uma das vezes. As pessoas também nos perguntam sobre vidências, né? Como que os mentores conseguem prever o futuro? Imagina você que está num barco indo para uma correnteza. Você sabe que tem uma correnteza à frente que vai acabar numa cachoeira, numa queda d'água.
e que seu barco ia se arrebentar todo se ele fosse. Mas você não sabe a que distância está. E você tenta contornar e ir para a margem para se salvar. Agora, imagine você com um drone, onde você levanta ele e lá de cima você vê a distância que o seu barco está da queda d'água e da cachoeira. Você vai se salvar com certeza com muito mais precisão, porque você vai ver o tempo hábil que você está de se salvar ou ir para a margem do rio. A diferença do drone são os nossos mentores. Sim. Que estão enxergando em um ponto de vista muito mais elevado. Na sua totalidade, né? Sim, eles também não fazem milagre, mas ainda assim você tem o direito de continuar o curso, o percurso ou não. Mas sabe que vai dar problema lá na frente. Se você é um suicida, você vai continuar tranquilamente assobiando. E o barquinho navegando. Mas se você tem amor à vida, você vai saltar imediatamente ou conseguir salvar aquilo que dá tempo. E é isso que os mentores têm feito com as pessoas. Sim, lembrando que quando você menciona a palavra suicida, nós também podemos estar aqui colocando a informação do suicida involuntário, né? Sim. Isso aí é muito sério. Essa questão dos videntes que pegam uma carta, pegam uma borra de café, pegam várias maneiras de fazer as coisas. Vamos lá. Eu estava usando ontem o exemplo com você de que se você tomar qualquer coisa energizada, que não seja aguardente, uísque, que seja um suco ou uma água, alguma coisa, ela vai entrar com aquela energia dentro de você. Sim. A água é mais pura e as moléculas delas vão estar ali energizadas, né? Sim. Com os videntes é a mesma coisa. Veja bem, se uma pessoa tem evidência e a mediunidade aberta, ela pode usar isso aqui, ó, um xadrez, colocar pedrinhas para simular que está enxergando coisas. Ela pode usar uma carta para simular de que ela está vendo o seu futuro, vendo a sua vida até certo ponto. Mas o que importa nisso é a conexão dela com o mentor dela e com o seu mentor. Então é de mentor para mentor. Sim, e de autorização para autorização. E não vai acontecer aleatoriamente para encontrar marido ou esposa, para encontrar emprego, para arrumar um carro, etc. e tal. Vai acontecer em um momento onde você vai estar numa sessão especial, como vocês fazem na mesa de intercessão. Sim. Com a doutora Olga, e aí vem algo, uma diretriz especial. Uma conexão ali naquele momento, aí une-se as egrégoras, né? Sim, mas não de uma maneira tão aleatória e tão tola. Tirando um adendo que é a numerologia cabalística e a de Pitágoras. Elas funcionam, porque os números matemáticos dão determinados resultados próximos daquilo que vai acontecer. A numerologia sagrada, que o universo é feito de números, a matemática é sagrada, ela vai te dar respostas baseado em fatos científicos e numerológicos. Aproveitando esse momento para deixar aqui uma reflexão. Qual foi a sua transformação impactante nos últimos 10 anos, na última década? Preste atenção que quando bater essa data novamente, vai ter algo proporcionalmente igual. Você sabe disso, né? Sim. Então fica a reflexão. Qual mudança teve na sua jornada que você se lembra que falou, uau, nossa, então tem 10 anos, tá, vai para acontecer novamente. Tem 8, chegando. Então nessa live pequena hoje, curta, nós procuramos então nesse momento compartilhar nossas experiências baseado em algumas perguntas e dúvidas que o pessoal do grupo tem. Mim. E umas dúvidas que também perguntam para mim. Mas se alguém tiver alguma ideia, algum comentário do que nós falamos, pode compartilhar conosco ou com a Verônica. E nós estaremos aqui e curtam essas imagens que foram captadas por Verônica Lima e desse lugar maravilhoso onde nós estamos, que é aqui. Nós estamos no momento na região aqui de Itaboraí. Acompanhe as imagens. Até a próxima. Gratidão aí por estar conosco mais uma vez.
mensagens, trabalhando para um novo despertar.